tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2017, uma quinta-feira. O verbete é de número 4024, com 6 páginas, 50 logias e 14 máximos. O tema, Cooperação Inter-Grinvexes, da especialidade Grinvexologia. Autor do verbete, nosso professor verbetógrafo veterano, Felipe Oliveira. O Felipe, ele é natural do estado de São Paulo, graduado em Engenharia de Produção, voluntário da Conscienciologia desde 2013, docente desde 2015, tenepsista desde 2015. A cooperação Inter-Grinvexes é a interação colaborativa interassistencial, horizontal e recíproca entre os grupos de inversores existenciais consolidados ou em fase inicial de estruturação, em atividades, eventos e projetos afins, resultando na pesquisa, divulgação e expansão da Invexologia. O holopensene pessoal da cooperação, o holopensene grupal da convivialidade sadia, o holopensene da produtividade interassistencial, o holopensene da proatividade invexológica, o holopensene da heurística grupal, a interconexão pensênica entre os grinvexes. Da seção aqui da fatologia, que apresenta mais de 20 linhas, a gente vai destacar a interação dos participantes de vários grupos de inversores existenciais, o reencontro de agentes retrocognitores inatos, os projetos inovadores dos Grinvexes com respaldo da Associação Internacional de Inversão Existencial Assinvexes, o convívio inter-Grinvexes fortalecendo a rede grinvexológica, as itinerâncias grupais, o auxílio na consolidação do grupo, a afinização entre inversores e invexologistas, a colaboração a favor da grinvexologia, a disseminação da invexologia, a profissionalização dos Grinvexes, a parceria entre Grinvexes na divulgação do simpósio do Grinvexes, o apoio inter-Grinvexes ao projeto da primeira Invexoteca pública deste planeta, instalada na sede da Assinvexes, a parceria entre instituições conscienciocêntricas, facultando os eventos inter-Grinvexes. Na parafatologia, os trabalhos conjuntos acompanhados pelos parainversores, os encontrexes objetivando trabalhos conjuntos, as sincronicidades em grupo, entre grupos, as sincronicidades entre inversores de Grinvexes distintos, os aprendizados multidimensionais entre grupos, as trocas interdimensionais entre inversores e parainversores, o reencontro com ex-colegas de curso intermissivo, as para-reuniões inter-Grinvexes, os experimentos fly-in entre os integrantes dos Grinvexes, a paradiplomacia dos amparadores extrafísicos, a Equipex amparadora no ambiente onde Grinvexes avançados funcionam permanentemente. A divisão do detalhismo, o professor Felipe traz uma consistência conteudística a partir das 28 sessões apresentadas. E na divisão da argumentologia, na seção da caracterologia, o professor Felipe ele aponta 20 categorias de atividades passíveis de ser realizadas em conjuntos pelo Grinvexes. Okay? No item remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós destacamos amizade raríssima, consciência de equipe, cultura invexológica, interdependência evolutiva e maxi-proexis. A cooperação entre os Grinvexes é ponto fulcral no estabelecimento da invexologia no planeta Terra, partindo do princípio, sozinhos vamos mais rápido, junto vamos mais longe. Você, na condição de grinvexista, tem auxiliado os demais grupos de inversores existenciais em projetos e eventos? Como atua para colaborar com a instalação dos Grinvexes no planeta Terra? A bibliografia específica traz 5 referências. Agora, com relação à mega-análise realizada pelos voluntários da Enciclosapiens, foi destacado Grinvexologia, amparabilidade, anticompetição, anticomodismo,
antimicrointeresse, autorresponsabilidade, autocriticofilia, autodiscernimento, conscienciofilia, corresponsabilidade, cosmoética, desperticidade, epicentrologia, holomaturidade, interassistência, invexologia, liderologia, lucidopensene, ortopensene e proexofilia. Muito bom, Felipe. Tema super interessante. Cooperação, né? Falar de cooperação é tudo de bom. Cooperação entre Greenvexes é tudo de bom ao quadrado, né? Eu vou pedir para você contextualizar, né? Que a gente sempre pede aos verbetógrafos que expliquem para a gente como é que surgiu essa temática. E já aproveitando também, porque pode ter pessoas que estão nos assistindo que não sabem o que é Greenvex, né? Então, se você puder dar uma explicação básica, tem o verbete aqui que você referencia, né, na remissiologia sobre o tema, mas para aproveitar o pessoal que está aí online. Certo. Primeiramente, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer à equipe da Enciclosapiens, a toda essa estrutura aqui que a gente está podendo usufruir e debater aqui, e a todos os Greenvexes que me proporcionaram a escrita desse verbete. Por quê? Porque a cooperação entre Greenvex, eu já venho pensando já há algum tempo, desde quando eu abri um Greenvex lá em Ribeirão Preto, né? Que foi em 2015, né, setembro de 2015, eu continuei em Ribeirão Preto até 2016, e nesse meio tempo, nesse 1 ano de Greenvex em Ribeirão Preto, houve uma cooperação entre o Greenvex Ribeirão Preto e o Greenvex São Paulo, que é o grupo de inversores existenciais. E essa cooperação foi muito importante para mim e para o grupo, para os dois grupos. Por quê? Foi um momento onde nós conseguimos, nós nos conhecemos melhor, nós potencializamos o trabalho, o Greenvex São Paulo ajudou o Greenvex Ribeirão Preto a se estabelecer, a se estruturar. Então, o Greenvex São Paulo, que já é um pouco mais avançado, já tem mais tempo de casa, já tem um grupo bem consolidado, e Ribeirão Preto que estava começando, e essa cooperação que ajudou muito na consolidação e ter uma visão diferente sobre o Greenvex e a Invexologia em si. E não só essa cooperação entre esses dois Greenvex, que eu usei como exemplo aqui, mas atualmente eu ainda estou exercendo uma função de voluntariado dentro da Sinvex, que é junto com a IBIS, que é a coordenação geral dos Greenvex. Então, nós conseguimos ter uma visão de conjunto com relação aos Greenvex, como que funcionam os Greenvex, os Greenvex que mais dão certo, aqueles que mais estão capengando ainda, com dificuldades, o que está acontecendo com eles, né? E nós percebemos que os Greenvex que cooperam entre si, eles conseguem, que cooperam tanto na escrita ou em eventos, eles conseguem se alavancar de certa forma e conseguem se estruturar numa base sólida. Então, essa cooperação foi a minha motivação para estar escrevendo, para ter escrito esse verbete aqui. E, para quem não sabe, né, o Greenvex é o grupo de inversores existenciais. Inversores existenciais são as pessoas que aplicam uma técnica evolutiva que se chama inversão existencial, que nós chamamos aqui de Invexes. Essa técnica, ela visa otimizar a vida humana a partir desde a juventude, né? Então, o jovem, ele vai planificar a vida dele, né, desde cedo, todas as obras que ele quer realizar. Então, tem uma série de pontos favoráveis para quem quer aplicar a invexologia. Por quê? É uma técnica evolutiva, ela visa você evoluir, acelerar a sua evolução desde cedo. Então, é você adquirir maturidade desde a juventude. Hoje nós temos até um livro, né, Inversão Existencial, que está aqui com a Cris, que ela está mostrando aí. É um livro que fundamenta essa técnica, né? Então, tem lá todos os fundamentos da técnica e as evitações, né? E também, só para mostrar aqui,
Hoje, né, a gente está falando de Greenvex. Hoje, 9 de fevereiro, é aniversário de 25 anos dos Greenvex, né, da fundação do Greenvex. E eu gostaria de mostrar esse jornal da Invex aqui. Foi o primeiro jornal da Invex, um dos primeiros exemplos de cooperação entre os Greenvex, onde os Greenvex se uniram para poder realizar isso aqui. Foi esse jornal que foi feito em São Paulo, né, e impresso em Ribeirão Preto, lá em 1994, né, agosto de 1994. E esse exemplo de cooperação, a gente quer trazer ele mais forte, mais vezes, né, quer fazer com que os Greenvex conversem entre si e que cooperem, porque todo o grupo de inversores e a Conscienciologia, de modo geral, só tem a ganhar com isso, com essa cooperação. Igual aqui tem alguns exemplos, né, de cooperação entre o Greenvex Curitiba, Fortaleza, Londrina, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo. Então, são vários grupos aí cooperando em prol do mesmo objetivo. Muito bom. Vocês vão criando uma rede intercooperativa greenvexológica. Exatamente, é uma rede interassistencial, né? Uma rede de interassistência. Né? A gente sabe que a oxigenação da Conscienciologia vem dessas pessoas que estão mais lustras, mais jovens, né? Para renovar as ideias, para estar aqui debatendo, escrevendo verbetes, apresentando lá em congressos, né? Trazendo novas ideias para fomentar a pesquisa, né, da Conscienciologia de modo geral. A técnica da inversão existencial, me lembro do professor Valdo ressaltando isso, né, é uma das técnicas mais avançadas, né, e mais de ponta que a Conscienciologia apresenta. É a técnica da subversão cosmoética, né, em que há justamente assim, toda uma alavancagem em termos de conceitos, né, conscienciológicos, intermissibilidade, lucidez, discernimento. Sim, fora de série. O inversor, ele não espera chegar na aposentadoria para ele poder fazer assistência. Ele começa já desde cedo a trabalhar esse traço da assistencialidade, né? Então ele só tem a ganhar com isso. Uma das coisas que mais me chamam a atenção assim, na técnica da Invex, que eu vejo assim como ponto fulcral, é a condição desse max-planejamento, né, dessa auto-organização que a técnica permite. Porque você vê, dentre os poderes conscienciais, vontade, intenção e auto-organização, a auto-organização tem um papel fundamental ali, porque se a consciência não tem um nível de auto-organização, a vontade dela pode ser dispersa, a intencionalidade mal direcionada, né? Então, o inversor, o jovem, ele vem com aquela vontade, tem dentro de si já uma bússola consciencial voltada para uma intencionalidade mais assistencial, mais fraterna, né? Mas se não tiver organização, né? Sim. Naufraga. Essa ferramenta, né, que é o Max Planejamento Invexológico, ele ajuda ao inversor a ser mais centrado na ProEx dele, porque a Invex é isso, visa você manter uma linearidade proexológica, né? ProEx é a programação existencial, que é quando você faz lá um curso intermissivo, né? Você tem alguns objetivos para cumprir nessa vida humana, né? Isso que a gente chama de ProEx aqui. Muito bom. Então vamos lá, professor. Poderia falar sobre, já que você falou do jornal, né? Esse jovem senhor, que não é senhor, né? Então, esse jovem aqui foi revisor dessa primeiro número, revista, né? Nós participamos, assim, diretamente eu participei da produção física mesmo, a escolha de papel, o formato. A gente foi diversas vezes lá para Ribeirão Preto para ir diretamente na gráfica, estudar todos os mecanismos de produção, desmembrar as fases de operação do jornal e fazer todo um esquema de rotina, né, e passar essa rotina para todos os Greenvex. E o que acontece, que eu vejo que o grande desafio ali na altura foi justamente isso que você está falando da cooperação dos Inter-Greenvex.
Só que na altura a gente só tinha 2 Greenvex. Tinha o Greenvex do Rio de Janeiro e tinha, na verdade, tinha o início já na altura de Curitiba também, que tanto que foi feito um simpósio lá para fortalecer o grupo. Na altura já tinha Curitiba também. Então, mas tinha inversores espalhados no Brasil inteiro. E aí a ideia era justamente criar um mecanismo de interação. A gente tinha lá, se você pegar nesse jornal, tem o Igor Paim, que hoje ainda está lá em Fortaleza. Então, a gente tinha essa ideia de conectar todos os inversores nesse trabalho grupal e fazer aí uma coisa dessas interações, essa cooperação que você está dizendo. E o grande desafio nosso, que foi que o professor Valdo até comentou na época, ele falou que o jornal era uma das coisas mais importantes daquela década do IIP, né, na altura, que não era, no caso, estava se tornando IIPC, né? E aí o que aconteceu? A gente percebeu que o grande desafio foi fazer com que o inversor ele se desenrolasse no dia a dia e realmente participasse engajado no processo do grupo. Eu acho que isso talvez você pode explorar, né, no teu trabalho, que você coloca aqui diversos mecanismos, mas você sabe que o inversor, ele muitas vezes ele está lá naquela fase conturbada da vida dele, ele está estudando, ele tem prova, ele tem diversas coisas, então de fazer com que ele organizasse o tempo dele para se dedicar a essa cooperação e perceber que algo de grupo maior do que ele é uma coisa importante. Porque a gente percebeu o seguinte, olha só o desvio. A pessoa fala, precisamos de artigos. A pessoa fala, não, mas eu quero fazer meu livro. Então, a pessoa não tinha lá uma visão de passo a passo para chegar no livro. Os testes, a evolução. Então, toda essa necessidade de interação, então a gente vê que as pessoas se enrolavam. Eu não sei como vocês têm hoje um trabalho nisso. Só fazendo, né, uma percepção que eu tive, eu estudava muito, eu estudava que nem você, né, que você fez engenharia, eu estudava também engenharia na altura, dormia 5 horas por noite devido à questão de estudar, e o que eu tinha antes de entrar no Greenvex ou entrar na Consciologia? Eu falava, olha, eu não tenho tempo para nada. Só que na Conscienciologia você começa a entender o processo de organização. Você vê que para tudo aquilo funcionar dentro do voluntariado, as pessoas têm que se organizarem. E eu comecei a perceber que, devido ao processo de amparo e assistência, eu comecei a ir melhor nas minhas coisas no meu dia a dia do que quando eu estava fora da Conscienciologia, fora do Greenvex. Então, isso é um paradoxo que o inversor ele vai perceber, é que quando ele começa a interagir com outros inversores, começa a interagir com os amparadores, começa a mexer com um monte de coisa, isso é uma mão na roda na evolução dele, que aquilo esbalda, né? Ou seja, ele acaba tendo uma eficiência de produção maior. E eu acho que isso que é legal da gente perceber na cooperação. 1 mais 1 é mais do que 2 na cooperação. E isso que é legal, e parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Professor Felipe, na parafatologia, na página 8, na 6ª linha, o que são os experimentos fly-in entre os integrantes dos Greenvexes? É uma pergunta de um Ribeirão Preto. Legal. Esse experimento fly-in aqui entre os integrantes desses grupos de inversores, os inversores combinam, né, fazer um experimento de projeção, ou seja, vocês nós determinamos, no caso, um local, olha, tal dia, tal horário, na madrugada, nós vamos nos projetar e nos encontraremos lá, né, para estudar ou para debater tal assunto e tudo mais. Eu participei de um experimento desse, eu estava na altura em Ribeirão Preto, estava tendo no Greenvex São Paulo, eles estavam fazendo esse movimento de fly-in, que é de projeção. E eu participei e me projetei, eu vi lá a fachada assim, do IPC, onde acontecia o Greenvex São Paulo, e não consegui participar da reunião deles, que eles se propuseram, né, discutir os assuntos, mas já valeu para mim, assim. Então eu já me senti integrado, parte do grupo de São Paulo. Nessa altura eu ainda não tinha o Greenvex em Ribeirão Preto. Então esse experimento fly-in, de você se encontrar fora do corpo, ajuda
ajuda a você debater ideias, discutir alguns pontos, até resolver algumas rusgas que estão mal paradas entre os integrantes, né? Então, o movimento Flying é esse, de vocês combinarem um local no extrafísico e se encontrarem, com um objetivo. Objetivo específico, né? Vamos agora continuar na página 8, na fatologia, na quinta linha. Poderia falar sobre esta cooperação entre Greenvexes de níveis diferentes? Sim. Lá no verbete Greenvex e também no verbete Greenvexologia, em alguns momentos lá fala-se de Greenvex iniciante, Greenvex intermediário e Greenvex avançados, né? Então, seria essa cooperação. No caso, pegando o exemplo de novo lá que eu passei, a minha experiência do Greenvex Ribeirão Preto com o Greenvex São Paulo. Eu considero o Greenvex São Paulo como um Greenvex intermediário, né, que já estão consolidados, eles estão trabalhando um fluxo de trabalho legal de produção, e o Greenvex Ribeirão Preto ainda está numa fase iniciante. E essa cooperação ajudou a fortalecer esse Greenvex. Então é esse movimento de ajuda entre os grupos, de diferentes consolidações, né? Tá em momentos diferentes. Momentos né? diferentes. E o que determina cada um? Bom, iniciante é que está começando, aí tem o intermediário. Quais são as características de um Greenvex avançado, por exemplo? O Greenvex avançado, ele é mais teórico, porque nós ainda não temos um exemplo aqui de Greenvex avançado. Ele foi teorizado. Nós pretendemos, no futuro, ter um Greenvex avançado no sentido de uma cooperação, um sinergismo grupal maior do que o que se vê hoje. O fluxo de trabalho e a convergência proexológica, isso dentro do grupo de inversores. Então, isso poderia caracterizar um Greenvex avançado, né? O iniciante é aquele que está começando na fase ainda de estruturação, de elaboração das metas, ainda tem lá 2 participantes, 3 participantes. Não é só a quantidade, mas é a qualidade do grupo, né? Das energias e tudo mais. E também a produção de GESCONs, né? Que a gente vê que o Greenvex, que está mais iniciante, ainda tem uma dificuldade de produzir, uma dificuldade de produzir GESCONs, artigos, livros e tudo mais, verbetes. Agora eu já vejo que um intermediário ele já consegue produzir alguns eventos, como um SIG, que é um simpósio dos Greenvex, né? Simpósio do Greenvex, ele consegue produzir alguns artigos em conjunto, já verbetes, e eu acho que é por aí. Bom, quer comentar alguma coisa, Ives? Essa tipologia de Greenvex que a gente tem, esses 3 níveis eles são didáticos, né? Tem toda uma gradação entre eles. Mas didaticamente, 2 fatores, 2 critérios que são utilizados para determinar o nível ou o tipo de Greenvex. Um deles é o nível de maturidade de cognição dos integrantes em relação à inversologia, e o outro é a produção, que determina esse sinergismo grupal. Então, por exemplo, o Greenvex iniciante, ele é caracterizado por integrantes em fase mais iniciante, ou seja, eles estão ali fazendo os primeiros estudos com relação à técnica da Invexis, estudando livros, estudando principalmente a seção de invexibilidade de 700 experimentos, tendo aquele contato inicial, primário, com a técnica. Então, eles não chegam a produzir para fora ainda, tá? Se consolidando. O intermediário, os integrantes eles já estão mais posicionados com relação à técnica, já tem uma cognição melhor sobre a técnica, eles conseguem começar a produzir sobre inversologia. Então, produzir os primeiros artigos grupais, as primeiras GESCONs grupais, e até catalisar as GESCONs individuais em relação à inversologia. O Greenvex avançado, além dele ser mais teórico, a gente ainda analisa se a definição de Greenvex avançado que a gente tem hoje, ela vai ser coerente mesmo, porque pela definição ele seria inversores veteranos, com já pelo menos algumas décadas de aplicação da Invexis, ou não, mas a característica essencial seria todos produzindo suas mega GESCONs através do Greenvexis. Então, por isso que a gente não tem experiência
vamos ver se os greenbacks avançados vão ser por aí mesmo, quando a gente começar a ter teática nisso. Nas próximas décadas, lança o desafio aí, né? Nas próximas Hipóteses. décadas. Primeiro quarto de século se passou, né? Vamos ver agora as próximas décadas. Ainda na fatologia, na página 8, Felipe, a última frase. Poderia comentar a assunção da natureza empática dos intermissivistas? Claro. Eu vejo que todo trabalho de assistência, de interassistência, ele envolve um certo grau de empatia. E quando você está cooperando entre grupos, entre mais pessoas, você tem que necessariamente entender a necessidade, a demanda que está ocorrendo ali para você cooperar de uma forma efetiva. Para você. Então eu vejo que precisa, no caso dos Greenvex, um Greenvex que está consolidado, que vai ajudar um iniciante, ele já passou por aquilo, ele entende quais são as necessidades básicas, iniciais daquele grupo, o que eles estão passando. Então esse exercício de cooperação ajuda a aflorar a empatia, que muitas vezes no dia a dia, na correria, no fluxo de atividades que nós temos hoje na Terra, às vezes mais atrapalha, né? Às vezes não aparece, não ajuda. Então essa empatia, ela se aflora quando tem essa interassistência, né? Essa interassistencialidade. Bom. Agora na parafatologia, na mesma página 8, Felipe, poderia explorar quanto aos assédios grupais desanimando individualmente cada inversor? Sim, isso é muito comum, porque nós temos as reuniões, são discutidos projetos de escrita, eventos, e uma forma que eu percebi que o assédio atua é individualmente ou no grupo. Aqui eu coloquei individualmente, que às vezes a pessoa está com um gás todo, está com a energia toda para produzir, para fazer um projeto, alguma coisa, e o assediador vai lá, devido à desorganização da própria pessoa, e a pessoa começa a ir murchando aos poucos, devido a esse assédio. Ela vai desanimando, até, se não tomar nenhuma medida, uma medida para desassediar, pode ser até o rompimento, né, ela pode sair do grupo, sair da Conscienciologia, se tornar um dissidente, né, um mini dissidente dentro da Conscienciologia. Então eu vejo dessa forma. Nessa linha, vou fazer a pergunta para você, mas tem outras pessoas aqui, né, que aplicam a técnica da Greenvex. Vocês já reconheceram, já mapearam que tipo de patopensene mais comum causa desânimo no inversor existencial? Nesse sentido aí, de chegar até poder chegar, né, uma mini dissidência ideológica, ou pessoa desistir. Tem algum padrão, algum veio, né? Vocês estão entendendo o que eu estou perguntando? De assédio, de patopensene, né? Tipo de cunha mental e de ideia, assim, que vocês já conseguiram mapear, que é mais recorrente, principalmente entre os inversores. Sim. Na verdade, eu pessoalmente não identifiquei assim, padrões relacionados bem diretamente a essa patopensinização, mas pensando agora, o que a gente observa é que tem muito a questão da competitividade ainda, a competição. Isso pode gerar uma desaglutinação devido à pessoa querer ser melhor que a outra, querer mostrar que ela domina a situação, que ela domina, que ela é melhor, que ela é um inversor estrela. Então isso às vezes desaglutina em vez de aglutinar. Às vezes nem às vezes a pessoa que está fazendo isso não caiu a ficha, né? Não percebeu, às vezes não é a intenção dela. Mas isso ocorre. Também tem a questão do fechadismo. É que cada inversor tem um holopensene, né? Cada grupo tem uma sua característica, mas a gente observa que o fechadismo também, o isolamento, ele não favorece, não ajuda em nada a aplicação da técnica da inversão existencial, porque ela já é complexa, é difícil. É desafiadora, né? Desafiadora, exato. E ainda se você se isola,
Pois é, se você se isola, você ainda não consegue... É lógico, depende do nível da pessoa, né? Mas é mais difícil devido ao contrafluxo, é maior. Quando nós estamos em grupo, parece que flui melhor, é mais fácil. Claro. Por isso da cooperação entre os grupos. Né? Para sair desse isolamento, sair desse fechadismo, ter esse abertismo consciencial entre os inversores para poder ir andando. Aí o próximo passo, né, depois da abertura, é superar essa competitividade. Né? Todo mundo tentar cooperar sem essa competitividade, num traço, num senso comum ali, né? Numa diretriz comum. Bom, então nessa linha o seu verbete, né, tá bem pontual para esses dois tipos, né, de assédio mais recorrentes. Quer falar aí? Só um complemento que, em termos de cunha mental, né, que dá para perceber bastante assim nos grupos de inversores, é a pessoa, dentro desse padrão de competitividade que o Felipe falou, ela ter um pensamento de comparação com o outro, mas na base negativa e de autodepreciação. Então ela vai olhar para si e vai falar: eu não consigo fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso que essa pessoa é capaz. Então assim como você tem uma necessidade de afirmação, por exemplo, dentro do grupo, né, e a pessoa ela se coloca ali, joga com uma energia mais forte, você tem também esse tipo de pensene de que a pessoa ela não é capaz e de que isso fica reforçando. Eu vejo que tem um assédio bem específico que atua nos inversores e nos grupos de inversores dentro dessa cunha de baixa autoestima, nesse sentido assim, de não reconhecer o seu próprio potencial enquanto consciência. E a própria valorização do grupo de alguns traços específicos relacionados à tecnicidade, intelectualidade. Então, traços, por exemplo, voltados mais à empatia, à afetividade, acabam ficando, no caso, num plano secundário, por exemplo. Isso já aconteceu, a gente já teve experiência com isso. Então, aí foi uma autocrítica grupal que precisou ser feita para todo um debate, né, para aprofundar e tentar resolver. Mas se você quiser comentar um pouco também, se quiser. Tem vários vieses em que a gente percebe a atuação de assédio. Um que eu achei bem específico, assim, isso depende mais do padrão específico da pessoa através da criticidade excessiva, a hipercriticidade acrítica, né, no caso. Então, assim, a própria inversão existencial, ela além de uma técnica evolutiva, ela é também uma crítica social a vários padrões ultrapassados, a vários tradicionalismos que já podem ser dispensáveis, né? Então, é bastante natural que a gente percebe que os inversores eles já têm essa questão da crítica social a várias questões que ele percebe na sociedade, na própria família, que ele critica. E aí o assédio entra nele através da crítica, ele começa a entrar com uma hipercriticidade com relação ao grupo, com relação à técnica da Invexis, com relação à própria conscienciologia. Ele acaba fazendo uma dissidência porque ele entra nesse viés bem patológico assim, de crítica que acaba consumindo os ideais positivos da pessoa. Então é um padrão patopensênico que a gente percebe bastante assim. E são pessoas com grande potencial que a gente vê fazendo uma dissidência por questões assim. Interessante. Eu queria aproveitar, né, pelo que eu vivenciei, eu percebi questões de que o inversor, a gente tem que avaliar que o inversor, isso que é uma das coisas, acho que bacanas, a gente quando vê ali o exemplo da Glória Thiago, inversor aos 40 anos. Então você tem inversores de todas as idades. Né? Tem aquela pessoa de 80 anos que vai ser inversora a vida inteira. Mas o que a gente observa que quando que chegaram os jovens inversores, naquela faixa justamente ainda estudando, começando a entrar na fase adulta, saindo da adolescência em si, a gente vê assim, muitas carências de diversas ordens. Então, se a gente for ver carência afetiva, carência sexual, carência, e se ele não olhar isso direito, se ele sublimar, se ele colocar o mental soma demais ali, e você vê isso daí, que os inversores não, é o mental soma, aquele olhar assim, né, fulminante, não é? Então, isso tudo, manter essa rigidez
né, pensênica, de querer, não, agora eu mudei de status, né, ou eu tenho um compromisso que eu tenho que levar a sério. Então, essa dosagem, ela pode ser assediante. Então, ele tem que ter muito assim, cuidado de falar, beleza, olha, aonde eu estou, aonde eu quero chegar, quais são os prazos que eu dou para mim, né? Ou seja, fazer um caminho, porque senão ele acaba rachando naquele estresse, né? E às vezes a pessoa ela não sustenta aquele estresse, porque é isso que ele estava falando, que ele vê um colega um pouquinho mais adiantado, que já passou por aqueles gargalos, e ele fala, cara, eu acho que eu não sou desse grupo, não pode ser, porque ele já está dando os 10 passos e eu estou andando um passo por vez, e como que eu posso estar nesse grupo? Então, essa sensação ainda de estranho no ninho, de síndrome de estrangeiro, ele pode continuar se não tiver um bom acolhimento no grupo. Por isso que eu vejo que um dos grandes papéis do coordenador daquele grupo é olhar isso. É de ver aquela pessoa que está muito quieta, que está falando pouco, que está se emancipando, está muito em silêncio, de interagir. E uma das coisas que eu via que mais era vacina disso, era uma pequena palavra chamada mutirão. Se você tinha mutirão e ainda tinha tipo assim, mesmo que fosse para pintura, limpeza, seja o que for, de debate, ou ir para o cinema, então esses mutirões, eles acabam criando essa sinergia e quebram um pouco essas carências, entendeu? E criam sinergismo no grupo. Acho que isso é uma coisa que deve ser buscada. Que promovendo justamente essas a cooperação. Interações, né? Que é justamente a cooperação, né? Eu vou terminar aqui e já te passo, tá bom? E maniologia na página 9, Felipe. A nossa teletertuliana Mar de Luz, Marilux, ela pede para você comentar essas duas manias. Certo. A superação... Que é o que você... Que é a voz, está dentro da pergunta, do que você está respondendo, né? Uhum. A superação da mania de isolamento e a evitação da mania de centralização. Essa primeira é bem dentro do que nós estávamos conversando aqui agora, que é do isolamento grupal, né? O isolamento, dependendo do temperamento da pessoa, ela tem uma tendência a se isolar. E não é tão aberta, não é de tanta conversa, de tanto debate, como o André estava falando aqui agora, né? E isso... onde que nós comentamos ali há pouco que o assédio ele pega bem nesses pontos, vai murchando a pessoa aos poucos até ela desistir ou até ela começar nessa autodepreciação. Então, é preciso superar essa mania, no caso da pessoa que tem esse temperamento, dela se abrir mais, se abrir para o Greenvex, se abrir para os outros grupos de investidores, conhecer, fazer essa troca de cultura, essa troca de conhecimento mesmo. E com relação à evitação da mania de centralização grupal, eu vejo que tem muito o traço daquele líder centralizador, que ele é realizador, ele puxa a coisa, ele faz acontecer, só que o grupo às vezes fica meio... Não com muita atividade, eu fico numa posição cômoda, porque, fulano vai fazer isso, ele é o coordenador, é a responsabilidade dele, ele que vai puxar esse trabalho para a gente. Não é bem assim, a gente vê que o trabalho de coordenação é você distribuir, fazer uma liderança compartilhada, uma liderança circular, onde a posição em que você está não importa, né? Se você, dizendo assim, a posição hierárquica dentro do Greenvex, né, no caso o coordenador, isso não importa, não existe. Isso só existe no papel. E, então, essa liderança compartilhada, ela que vai dar esse sinergismo e favorecer um ambiente de cooperação. Porque se a pessoa ela puxa tudo para ela faz sozinho, ela vai lá, tem garra, se uma hora acontece de ela sair, aquelas pessoas que estão lá vão ficar sem perna. Porque fulano sempre fazia tudo. Então, o grupo não vai ficar, o grupo vai enfraquecer. Então, eu vejo isso como... Tem certas pessoas, né, também do temperamento, que têm uma mania de centralização, né? Então, eu vejo que é uma evitação a ser feita, né? Muito bom. Então, é uma liderança agregadora, não centralizadora. Isso. Bom, vamos lá? Você queria fazer pergunta, querido?
Eu gostaria que você falasse um pouco sobre na patologia de baixo para cima, oitava linha, sobre a catálise da recuperação de cons promovidas pelos debates abertos em parceria. Certo. Essa catálise de recuperação de cons, no caso, é devido aos eventos abertos de invexologia, onde há essa integração dos Greenvexes. Eu vou usar novamente o exemplo do Greenvex de Ribeirão Preto com o Greenvex São Paulo, onde o primeiro evento em conjunto foi um debate aberto ao público, né? E onde aquele debate, aquela energia, aquele sinergismo que aconteceu naquele momento foi importante para mim, para minha catalisação, para a catalisação da minha recuperação de cons, porque eu dava um valor para a Invex e para o Greenvex, que era um peso baixo, e quando eu vi aquele grupo fortalecido, parece que deu um estalo na minha cabeça, eu falei, poxa, o que é isso? Né? Parece que eu fiz um download assim, eu comecei a entender melhor a Invex e o Greenvex em si, né? Como que funcionava aquilo. Então, eu vejo que essa troca de cultura, de diversas pessoas, diversos grupos, holopensenes diferentes, materpensenes diferentes, eu vejo que isso ajuda a catalisar essa recuperação de cons, porque uma ideia pode ser senha para uma pessoa, né? Então, eu vejo dessa forma. Deixa eu pegar a carona na pergunta da Rosa ali. Mas, na sexta linha, de baixo para cima, dessa mesma fatologia, que você estava falando da condição da liderança, né? Eu queria que você falasse sobre a formação de líderes interassistenciais desde a juventude e, na sequência, os Greenvexes funcionando como incubadores de líderes interassistenciais. Então, se você pudesse também na sua resposta, seria bom ouvir também, né, quem quiser falar aí, que aplica a técnica da Invex, da contribuição da técnica da Invex na formação das lideranças interassistenciais, né, que é algo que a gente vai se empenhar mais ali na próxima intermissão. Como a Invex pode ajudar nisso? Certo, eu vou colocar um viés aqui. A Invex, uma das medidas da Invex é a precocidade. No caso, a Consim inversora, desde cedo ela começa a trabalhar com as energias, ela começa a entender o traço da liderança, a entender como que funciona isso, a exercer isso, a comunicabilidade, a intelectualidade, o parapsiquismo. Ela naturalmente, com o tempo, se ela manter isso de uma forma regular, seja constante, com o tempo ela vai se imunizando com relação ao assédio, e ela vai ganhando também uma notoriedade, vai ganhando uma força presencial devido às realizações, os trabalhos que vem acontecendo, que ela vem fazendo. E essa força presencial, ela é chamativa, e as pessoas ela começa a aglutinar pessoas, e é aí que começa o traço da liderança. Então, no Greenvex, como nós comentamos há pouco, que tem a questão da liderança compartilhada, eu vejo que essa liderança compartilhada, você motivar as pessoas a cooperarem, a todos terem ali a sua função, a todos terem o seu papel dentro do grupo, de certa forma está contribuindo para acontecer essa liderança, o desenvolvimento dessa liderança interassistencial. Então, pegando lá novamente a precocidade, desde cedo, começando a fazer isso, o grupo epicentrando eventos, epicentrando itinerâncias conscienciológicas, isso desde cedo vai começar a fortalecer, a fortalecer esse grupo e a pessoa, e com o passar do tempo ela consegue alcançar, no caso, essa liderança interassistencial. Bom, eu gostaria de perguntar para você sobre
essa produção grupal que vocês fazem no Greenvex, que vocês já tiveram experiência disso de fazer no Greenvex São Paulo, né? Que vocês produziram artigos em conjunto entre as pessoas, os participantes do Greenvex. Eu nunca fiz um artigo em conjunto, mas eu queria saber como que foi essa cooperação, porque já me falaram que produzir artigo dessa forma é bem difícil, que daí cada um quer fazer de um jeito e tudo mais. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso. Vocês querem comentar aí de São Paulo? Pode comentar. Acho que o Igor pode complementar depois, mas é uma experiência bastante desafiadora, porque mais do que a força dos trafores que vão fortalecer o artigo, porque cada um é mais forte numa área, cada um vai contribuir para o desenvolvimento do artigo com os seus trafores, tem a dificuldade da convergência de opiniões. Então, por exemplo, às vezes ficava por horas em um parágrafo só na discussão sobre uma vírgula, sabe? Umas coisas do gênero. Então, eu acho que ele é uma experiência mais enriquecedora por essa experiência de democracia, de debate livre, para chegar no melhor possível e cada um saber o ponto de ceder também, onde que é capricho, onde que você está sendo teimoso e não está priorizando a assistência do artigo. E aí isso ajuda muito os integrantes a se conhecerem, porque um contato mais profundo que você vai ter de mental soma para mental soma é você escrevendo em conjunto. Então, eu acho que isso vai fortalecer muito o senso de equipe a partir de então. E, por exemplo, lá em São Paulo a gente teve a experiência que teve um artigo que a gente ficou tanto tempo nele, porque além do artigo em si a gente estava desenvolvendo uma pesquisa, que era o lucidograma, e aí aquilo deu um senso de unidade tão forte que a gente transportou esse senso de equipe para a organização do simpósio do Greenvex, que teve ano passado em São Paulo. Então, eu acho que é uma experiência bem interessante. Acho que o Igor pode complementar. Oi. Então, mas nessa questão de escrita em conjunto, é engraçado, né? É engraçado, assim, depois que acontecem as brigas, mas na hora não é. Mas, assim... Na hora do arranca-rabo não é tão engraçado, tão... né? Mas o que acontece é justamente esse ponto da cooperação, assim, que o Felipe está trazendo. É justamente nesses momentos em que você vai ver o quanto que, por exemplo, a pessoa... Às vezes ela atropela o outro, então ela tem mais facilidade com aquele assunto, ela domina mais o assunto e por ela escreveria de uma forma muito mais fácil e tranquila sozinha, né? Então é a hora das concessões, assim como a outra pessoa também tem que fazer uma concessão. Eu acho que todo mundo vai aprendendo a cooperar na escrita, mas em outras áreas também a partir dessa concessão. Então acho que se for resumir tudo numa palavra, é a gente saber a hora de frear, mesmo quando para você tem clareza de que aquilo sairia melhor de outro jeito, ou então assim, mas às vezes é necessário a gente abrir mão de vontades pessoais, ou até mesmo da sua própria opinião ali, não no sentido de que você não está se posicionando, mas em prol da harmonização grupal ali, em prol de manter esse espírito de cooperatividade, porque senão o sentido do Greenvex ele acaba. A gente vai simplesmente cada um sentar na sua casa e escrever sobre as ideias que está tendo, né? Só que a ideia não é essa. A ideia é a gente conseguir fazer isso, ter essa produção, essa troca intelectual e ao mesmo tempo esse senso de cooperação, essa convivialidade sadia. Eu acho que o convívio sadio é um dos maiores objetivos do Greenvex e talvez o maior desafio também do Greenvex, porque eu vejo que até dá para produzir, mas a GESCOM ela vai ter um outro valor, uma outra força energética se vier a partir do convívio sadio e não a partir dessa disputa, desse processo mais difícil. Acho que o Felipe pode comentar isso aí. Sim. Também. Outro exemplo também, a própria mediadora que está folheando o livro da inversão existencial, e ele foi feito dentro de um Greenvex. No caso, os inversores que escreveram, eles estavam utilizando, eles se reuniam ali na Sinvex para poder realizar esse livro.
né? Outro exemplo também, dessa escrita em grupo, que eu acho interessante, a Ibs e eu estamos escrevendo. E é muito interessante, porque há aspectos da intraconsciencialidade da pessoa que você consegue acessar através ali do exercício mental somático, através da escrita, que muitas vezes no dia a dia, no convívio, não aparece. Então há traços que você percebe, porque você entra na intraconsciencialidade da outra pessoa. Isso favorece você conhecer mais aquela pessoa. Então a escrita em conjunto ela é muito boa, né? E há também, acho que o Greenvex São Paulo, né, que escreveu para o SIG, também tem várias formas de cooperação, de escrita essa aí é a mesmo. publicação Essa aqui, que foi feita, o artigo conjunto do Greenvex? essa aqui é Gestações Conscienciais, de 2016, né, do Sinvex. E tem alguns exemplos de cooperação também, depois vale a pena, quem estiver interessado, dar uma olhada, ou entrar no site da Sinvex também, né, que é www.sinvex.org, e lá tem a revista em PDF, né, se a pessoa quiser dar uma olhada, é interessante. Eu queria também complementar dentro desse assunto, que realmente é bem legal todas essas experiências de escritas em grupo, né, que tem bastante aprendizado, sinergismos, né, cooperações, né. Em Curitiba também tive essa experiência de fazer um artigo em grupo lá, quando a gente fez um evento. Entretanto, é uma conduta exceção dentro do Greenvex, né? Ou seja, o foco é as autopesquisas individuais. A escrita em grupo pode ocorrer, mas ela entra como uma exceção, né? Porque muitas vezes na escrita em grupo pode ocorrer também, tem um lado positivo, mas às vezes pode ocorrer de certos acompliciamentos, a pessoa não está se auto-pesquisando e vai junto com o grupo e às vezes não atinge o objetivo final, às vezes de uma reciclagem, entende? E até no livro Inversão Existencial, os autores pontuaram essa questão, né? Que eles fizeram um livro em grupo, entretanto, é uma conduta exceção, e que talvez, para livros futuros, né, o ideal seria até repensar isso e serem mais feitos por autores individuais, então, enfim, tem que sempre ser ponderado aí os dois lados aí da questão. Eu acho que quanto mais avançado os autores que forem redigir, né, de maneira colaborativa em grupo, quanto mais avançados eles estiverem nas suas autopesquisas, né, maior a contribuição deles, né, mais eles podem efetivamente colaborar, né, contribuir, né, para o desenvolvimento da obra em si. Eu estava lendo isso aqui, deixa eu ver onde é que... Aqui, ó, eles colocam, né? O livro grupal pode ser conveniente com o autor e adiar as crises de crescimento singulares que terá de enfrentar no desenvolvimento e na publicação da obra pessoal, né? Mas é a experiência, né, que não pós-fácil, eles colocam a experiência do que foi um trabalho a 10 mãos aqui, que são 5 coautores, né? Eles não fizeram na forma de antologia, os 5 foram coautores do livro, né? Tem outras obras também de coautor, o Acoplamento Energético também, são 5 coautores, né, que redigiram o livro. É um desafio, né, você fazer essa produção. Essa convergência. Essa convergência, acho que tem esse exercício da concessão também, né? Mas as obras individuais têm que ser, enfim, né, também incentivadas, porque eu acho que é a partir disso que as obras grupais vão ganhando mais qualidade também, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos. Também, nesse caso, como que o amparador e o assediador, eles atuam essa questão de estar produzindo em grupo e tudo mais, né? Eu vejo da seguinte forma, que às vezes, devido à desorganização da pessoa, às vezes não é nem o assediador, é a própria pessoa que não está contribuindo tanto assim. Às vezes a rotina a rotina de cada uma pessoa do grupo é uma, então tem que fazer essa convergência, às vezes uma concessão com a própria rotina. Você estabelecer lá um horário para poder escrever, poder produzir. Você fixar esse horário para já ir criando, né, um padrão holopensênico.
naquele horário, naquele mesmo local. Isso ajuda, facilita muito. Mas eu vejo que o assédio, ele vai assim comendo pela beirada, né? Vai assim, aí aparece uma oportunidade, vai lá, não vou escrever agora, poxa, eu não posso ir lá porque não posso escrever, apareceu uma festa lá de aniversário, apareceu o casamento do meu sobrinho, meu sobrinho não, da minha tia, não sei o quê. E então, eu acho que ele vai assim, não depende da pessoa, né, do perfil da pessoa, onde que ela tem mais lacuna. É onde que o assédio mais vai pegar. Às vezes é no relacionamento, que começa aí em cima, começa a dar trabalho. Às vezes é no trabalho mesmo, no dia a dia. Então, cada caso é um caso, né? Depende da pessoa e do grupo. E o amparador eu vejo que ele está ali fomentando ideias, ajudando nesse processo de ideação. Né? O amparador não vai te pegar pela mão e falar, olha, fulano, vamos lá escrever, está na sua hora, vamos lá escrever, vamos, sai dessa cama, sai do sofá. Ele não vai fazer isso, né? Não é nossa babá. Então, eu vejo dessa forma. Não sei se você concorda. E aí, pegando o gancho no que você respondeu, Felipe, aqui na quinta linha, na quinta linha da fatologia, na página 8, na quinta linha de baixo para cima, o fortalecimento das amizades amparológicas. A amizade amparológica, eu vejo que é aquela amizade em que o grupo está se amparando. Né? Eu estou amparando o grupo está me amparando. E o Greenvex, ele funciona dessa forma, porque é um trabalho grupal onde as pessoas estão se amparando. Quando não tem essa rixa, essa competitividade, quando já está mais num processo, num viés de cooperação, favorece esse amparo. É amparo intrafísico mesmo. Às vezes, poxa, eu estou no mesmo Greenvex que o Igor está com algum problema, eu percebo isso, eu vou lá, converso com ele, às vezes ele está com algum assédio, algum autoassédio, eu ajudo ele a desenvolver o autodesassédio. Então, esse é o processo de amparo intrafísico, que entra também dentro da liderança interassistencial. A gente começar a fazer isso, a desassediando, ou resgatando alguém que está mini dissidente, faz parte do processo. Felipe, até dentro desse assunto, lá em tecnologia, as técnicas de abertura e fechamento de reuniões. Página 9. Página 9. Tecnologia, segunda linha. Tendo isso em vista, o que você acha que o Greenvex ou os Greenvexes eles podem contribuir para a conscienciocentrologia, para as instituições conscienciocêntricas, no sentido de caracterizar uma maior grupalidade, uma maior horizontalidade, uma inovação institucional nesse sentido, né? Tendo em vista esse processo de técnica. Sim, eu vejo sim que o Greenvex ele tem essa característica de inovação. Muitos projetos, ideias saem de dentro do Greenvex. E nisso que você falou, eu vejo que ele pode contribuir com alguns processos internos. Por exemplo, hoje já foi desenvolvido, foi até discutido no verbete Greenvexologia da IBS, as atas que nós fazemos nas reuniões, tem toda a sua chapa, a formatação, e o Greenvex envolve todas as pessoas na escrita da ata. Cada item, 2 ou 3 pessoas escrevem aquele item, porque assim não fica uma monovisão, uma só pessoa que anotou. Então, várias pessoas perceberam aquela ideia e estão anotando. É o trabalho grupal. Tem também lá no processo da ata, tem a parte de parapercepções, não no sentido de fazer uma dinâmica, de trabalhar a energia no Greenvex, porque isso não é o correto. No sentido de o que você percebeu. Você percebeu um padrão de amparo, de assédio, você percebeu uma ideia, o que você captou, né? Então, esse processo de escrita da ata, que é uma tecnologia, pode contribuir. Outra forma também
os balanços interassistenciais ou balanços invexológicos, que funcionam mais ou menos assim. No começo da reunião, não é discutido logo de cara os itens, as pautas da reunião. É discutido, é feito um balanço, onde você, o inversor, coloca como foi a sua semana pensando na Invex. O que aconteceu lá das evitações, que te chamou a atenção, alguma sincronicidade, ou lá dos fundamentos da Invex, o que pegou mais, o que pegou menos, assim, no sentido de você sempre estar pensando na Invexologia, sempre estar pensando na sua Invex pessoal. Então, essa é uma forma, o balanço invexológico que é feito no começo das reuniões dos Greenvex, alguns Greenvex fazem isso, não todos, ajuda a desassediar e formar um campo para isso, para a reunião ser mais fluida e ter um ambiente de cooperação. O balanço interassistencial, que também foi usado, que aí você conta, às vezes você está com algum problema na semana e você tem lá 10 minutos para todo mundo, ou 20 minutos, para todo mundo contar alguma coisa que aconteceu, um fato importante que marcou a semana, e às vezes você dá um feedback para a pessoa, pensar naquilo, poxa, isso aí, será que você está certo nessa situação? É um espaço bem limitado, porque a ideia não é fazer uma terapia em grupo, é só para fazer essa lavagem energética. Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, está aquilo parado, e se ela continuar isso na reunião, não vai fluir. Então, é um espaço inicial que pode ser aproveitado em alguma instituição, na própria Sinvex, pode acontecer isso em algum momento, para a coisa poder fluir, ter mais fluidez, e as pessoas se sentirem integradas ao grupo. Uma outra técnica que você já comentou, dentro de todas essas, é também a técnica de avaliação das parapercepções, né, depois que a reunião acaba, mas esse é um momento também de autocrítica grupal com relação à própria reunião, com relação ao encontro. Então, é um momento em que o próprio grupo, no fim da reunião, fala de uma forma bem franca como que o grupo se comportou dentro desses critérios de cooperação, o que aconteceu. Olha, eu acho que fulano se sobressaiu mais nesse aspecto, ou então não, acho que aquilo ali não ficou muito bom, a gente devia ter ido por esse lado. Então, assim, essa autocrítica grupal nos finais da reunião, isso sempre favorece a próxima. É como se a gente limpasse antes da reunião e também limpasse antes de acabar. Então, assim, não deixar a sala suja de jeito nenhum, né, no começo e no final. Só mais uma questão. Ontem eu recebi um feedback que foi bem sincrônico com o tema do verbete, assim, de que já houve uma competição, uma rixa muito grande, né, dentro da conscienciologia entre reciclantes e inversores, e que esse era um problema, uma questão assim de que gerava um desconforto, gerava todo um ruído a mais, vamos dizer. Hoje já tem me falado que isso já está num processo de amenização maior. Só que pode ocorrer também, por outro lado, um aumento da competição dentro dos próprios inversores e entre os próprios inversores existenciais. Então, assim, o que você diria para a pessoa que tem esse traço da vaidade, da questão do poder, da competição, e ela está buscando reciclar? O que você diria para essa pessoa, para esse inversor? O que ele poderia fazer, ou ela, para melhorar essa condição de uma forma mais otimizada? Sim. Deixa eu só aproveitar o gancho da sua pergunta, exatamente na mesma linha, mas é que a Teletertuliana faz aqui uma menção, que é o que você escreve na fatologia, na 10ª linha, a competitividade entre inversores, tá? Então, já estou aproveitando a sua pergunta e falar ali para a Teletertuliana que você já vai responder tudo junto. Eu vejo que o eu nunca vem primeiro. Em se tratando de um processo grupal,
quanto mais o grupo se posicionar no sentido de que o outro ali está, naquele momento, o outro é mais importante, no sentido de avaliar, de você tentar cooperar com isso, o trabalho, na verdade, é mais importante do que a pessoa em si. Então, procurar avaliar qual que é a sua intenção no momento em que você vai debater com a pessoa e seu modus operandi é de competitividade. O que está se passando por trás? A intenção vem antes, né, do pensamento, sentimento e energia. O que está norteando isso? Você parar, fazer um diário, talvez, diário de autopacificação, talvez é uma boa. Você avaliar, tem um verbete sobre isso, do Igor Martins, você avaliar quais são seus traços bélicos, como que isso se manifestou no seu dia a dia. Por que aquilo se manifestou? Qual era a minha intenção? O que eu estava pensando? O que estava acontecendo? É você juntar variáveis e fazer um experimento com isso. É você juntar os dados e poder analisar isso com o tempo. Poxa, isso aqui eu estou percebendo que é muito frequente. Acho que eu estou sendo muito agressivo na minha fala. Por quê? Aí você começa a fazer o processo inverso, você vai lá na intenção. Como que eu posso fazer essa qualificação? Tem um livro que eu coloquei aqui na bibliografia específica, que é a Comunicação Não Violenta, que ela ajuda muito nesse processo. A forma como você se comunica ajuda muito nisso. Bom, a gente estava falando hoje lá na dinâmica do Para-Direito, né, sobre essa questão da competitividade. Foi ressaltado lá, assim, como uma técnica de um autorreconhecimento a nível de valores, de trafores, de singularidades, e você fazer isso com as mesmas pessoas. Então, assim, porque muitas vezes a competição vem por uma comparação, né? Nossa, fulano está num nível maior ou menor, eu quero ser igual a fulano, e então essa autovalorização no sentido do reconhecimento da sua singularidade, foi até usado esse termo lá, né? Da sua singularidade consciencial. Eu acho que as consciências, os jovens que aplicam a técnica da INVEX, eles já têm uma singularidade, né? Que é própria de cada um, mas essa descoberta da singularidade talvez seja mais fácil, né? E fazer o reconhecimento disso no outro, né? Reconhecer as singularidades, valorizar as singularidades no outro também. Né? E você se dá valor também, porque quando você se compara, às vezes entra naquilo de você se denegrir. Né? Você fica se molestando. É um processo negativo, não favorece em nada em termos de cooperação, né? Porque você só vai se diminuindo. E quando você compara, quando você analisa outra pessoa, quando você conhece ela melhor, às vezes ela está aparecendo mais do que você. Só que você, intraconsciencialmente, pode estar melhor do que ela, nesse sentido, ou melhor do que o grupo. Você pode estar mais lúcido. Entendeu? Vamos lá, Rosa. Felipe, você poderia aprofundar um pouco mais sobre, na fatologia, página 8, segunda linha. O apoio Inter-Grinvex ao projeto da primeira Invexoteca pública deste planeta, instalada na sede da ACINVEX. Sim. É um projeto que está começando ainda, está em andamento, bem no começo, que é a Invexoteca no campus da ACINVEX. Ainda não tem, essa Invexoteca toda organizada, com diversidade de livros. Tem alguns livros ainda, só que não estão, de certa forma, ainda não tem muito livro, e não estão organizados. Né? E a contribuição dos Grinvex, que eu posso falar aqui, quem tiver interesse em doar, ou mesmo vir aqui ajudar a organizar, ajudar nesse trabalho de estabelecer uma Invexoteca no campus da CINVEX,
vai ser muito bem-vindo, porque é um trabalho que precisa, tem poucos voluntários no campo, para um campus, né, de infectologia, e todo o esforço, toda a ajuda nesse sentido, né, de cooperação com a instituição, com a Sinvex, ela é válida. E eu vejo que a ideia, como o campus de infectologia, nós estamos lá com o projeto da Alameda Técnica de Viver, e com o lançamento dessa Alameda, a movimentação de pessoas de fora da Conscienciologia, de universidades, vai começar a movimentar o campus, e é preciso ter um local para que as pessoas possam pensar em infectologia. E a Infectoteca é um local indicado para isso, né? Além da Alameda, né, que você vai caminhando pela Alameda, refletindo com algumas frases-chave, né, sobre a sua vida, sobre a Proex, a Invex em si. E eu vejo que, tendo este espaço, a Infectoteca, dentro do campus da Sinvex, só favorece a criar mais uma forma holopensênica da infectologia. Então, quem tiver interesse em estudar a Infectoteca é o mais indicado, né? Então, nesse sentido, os Greenvex, pode acontecer um mutirão, por exemplo. Eu coloquei lá no final, na argumentologia, aqui 20 categorias de atividades passíveis de serem realizadas em conjunto pelos Greenvex. Pode estar numa dessas aqui um mutirão entre os Greenvex para fomentar a Infectoteca, para arrecadar dinheiro e comprar livros relacionados à infectologia, ou fazer excursão para vir aqui e trabalhar no campus por um período, algum tempo, nesse projeto da Infectoteca. Então, tudo é válido, né? Então, quem tiver interesse também em ir lá conhecer... Você colocou aqui no item 13, né, dessa sua caracterologia, né? Aquisição, doação e troca de livros, artigos e revistas infecciológicos e anti-infecciológicos. Exato. É fomentar esse acervo. Agora me conta, esse acervo da Infectoteca é só de livros, revistas, jornais, ou vocês têm outros artefatos do saber também? Eu não vi ainda vários artefatos do saber. O que eu mais conheço lá são as revistas, os livros. Né? Acho que um filme ou outro que tem por lá. Porque tem aqui tanto o lado da infecciologia quanto, como você colocou, anti-infecciológicos, né? Então, de repente, vocês pensam em alguns artefatos do saber aí. Tem artefato do saber que é pró-infexis, né? Então, a ideia é que pensem os três aqui. Uma ideia e boa. tem outros artefatos que, né, são anti-infecciológicos, porque às vezes você tem um objeto, né? Você tem, enfim, várias outras, né, categorias de artefatos que podem justamente ser exemplos da técnica da Invexis, ou serem um anti-exemplo, né, da técnica da Invexis. Aqui na página 8, a última linha, você coloca a teoria da sociologia. Qual é a ligação com o título do verbete, essa teoria? Porque na sociologia é estudado a sociedade, é estudado as culturas, e eu vejo que tem relação com a cooperação entre os Greenvex, porque você tem culturas diferentes, você tem pessoas com um nível de intelecção diferenciado, ou maior ou menor, você tem pessoas diferentes nesse grupo. Eu vejo que a sociologia ela é uma área que, de certa forma, vai estudar o convívio da sociedade. E o Greenvex, a gente pode falar que ele é como se fosse uma micro sociedade ali, de inversores existenciais. Então eu vejo que estudar um pouco da sociologia pode ajudar o grupo ou o inversor a entender como que funcionam essas diferenciações. É mais nesse sentido que eu quis colocar aqui. Aproveitando aqui na página 10, na mitologia, você cita vários mitos, mas eu gostaria que ampliasse os dois últimos. Onde? Mitologia, Mitologia. página 10.
o mito dos projetos perfeitos e a outra, a superação do mito dos 100% dos integrantes do grupo colaborarem. Sim. Vou começar por esse último aqui. A superação do mito de 100% dos integrantes do grupo colaborarem. Às vezes, você tem lá um projeto institucional ou um projeto do Greenvex, e no começo está todo mundo ali motivado, interessado, quer fazer acontecer, só que nem todo mundo colabora. Seja pensenicamente, porque discorda de alguma ideia ou de como está sendo feito, porque discorda ou do próprio projeto, ou da pessoa que está epicentrando o projeto. Então, nem todo mundo vai... quem está na posição de liderança, de epicentro, não vai conseguir agradar a todos do grupo. Então, eu vejo aqui que não é 100% do grupo, a maioria dos casos que eu conheci, pelo menos, que colabora efetivamente, que dá ali o seu suor para fazer acontecer. Eu vejo a cooperação dessa forma, né? Agora... A tal da falácia da unanimidade, né? Existe a unanimidade, Sim. sempre tem discordância. Exato. Porque às vezes a pessoa, ela está lá ajudando, só que ela está contrapensionizando. Tá contra todo o fluxo do trabalho. Ela não está cooperando. O outro aqui, o mito dos projetos perfeitos. Também. Isso eu vejo que é o mais comum, porque você começa com um projeto, com uma idealização, você quer fazer ele redondo, quer fazer a coisa lá, vai ser um mega projeto, super positivo, assertivo. Por mais que você gaste horas e horas planejando a execução dele, nunca vai ser exatamente como no planejado. Sempre há um desvio ou outro, sempre há uma gordurinha de tempo ali, porque aconteceu alguma coisa, um contrafluxo nisso, ou a verba estimulada para aquele projeto não foi adequada e teve que cancelar o projeto porque não conseguiu financiar. Então, eu vejo que é a questão do mito, principalmente o gestor de projeto, ele está pensando, poxa, isso aqui vai ser um excelente projeto, um ótimo projeto. Às vezes, na prática, não é, porque a equipe dele talvez não esteja cooperando. A equipe dele talvez não esteja engajada com a mesma energia que o gestor desse projeto. Até porque existe também a teoria de que não existe perfeição. Né? Perfeição, exato. Não existe. Aqui na Terra não existe. E eu acho que, eu não sei, assim, eu penso que, não sei se um dos desafios de quem aplica a técnica da Invex é trabalhar com esse mito do perfeccionismo, né? Ou o medo do erro. Gente, principalmente quando jovem, deem-se o direito de errar bastante, porque é aí que vocês vão aprender, né? Então, não sei se há uma autoexigência, assim, autocastradora, ou em alguns contextos, né? Às vezes eu observo, assim, umas pessoas que aplicam a técnica da Invex extremamente... assim, rígidas, mas no sentido não da orto-auto-absolutismologia, entende? Mas rígidas no sentido chega até assim a ficar meio contidos, né? Porque querem fazer tudo tão certo e serem tão perfeitos e não errar de primeira, que acabam muitas vezes até abortando determinados experimentos que seriam extremamente pedagógicos, né, para fins de crescimentos individuais, né, conscienciais, por querer fazer tudo extremamente certinho, né? Não tem, como o Elcard falou, não tem perfeição. O detalhismo, sim, né, com certeza, mas o mito do perfeccionismo pode atrapalhar um pouco, né? Sim. Técnica da Invex. Você quer falar, Igor? Às vezes acaba errando até mais do que errando propriamente no tempo ali, naquele momento. Erra pela omissão. Eu acho que a omissão deficitária dos inversores, daqueles que aplicam a técnica da inversão existencial, tem um peso, né? Tem
ideia, tem energia, se identifica com a técnica, tem cons, às vezes tem um grau de intermissibilidade bem recente, bem avançado, né? Então, a omissão deficitária, né, muitas vezes voltar, nesse caso que a gente está falando, né, resultante de um engensamento pelo perfeccionismo ou pelo medo de errar. Isso aí é muito forte. Acho que é um traço. É forte? Acho que é um traço generalizado. É forte? Forte. Forte. Pô, representando Ribeirão Preto aqui, né? Com o Felipe também. Lá na argumentologia, você tem um parágrafo que chama corresponsabilidade. Eu achei muito bom mesmo, sim. Porque, às vezes, ele fala assim, né, as diretrizes básicas da PROEX do inversor podem indicar menor responsabilidade com a grinvexologia, né? Ainda assim, os fatos e parafatos direcionam a corresponsabilidade grupal, direta ou indireta, considerando o impacto do LabCom pessoal, ocasionando efeitos de aprendizado nos integrantes. Isso é basicamente uma educação política, né? De que você mesmo não... porque às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho, não é minha PROEX isso, não tenho nada a ver com isso, mas você está no grupo, você está ali naquele grupo, então você tem uma parcela de responsabilidade com o grupo, porque você o influencia de uma forma direta. E se a gente extrapolar isso para a cidadania, por exemplo, a superinsanidade, ela interfere no universo o tempo todo, que também está respondendo a ela. Então, a qualquer momento, a gente é responsável pelo nosso grupo, né? E num nível um pouco maior, não vou nem chegar no universo, o nosso país, o nosso planeta, somos responsáveis, cada um deles, né? Então, não adianta tirar o nosso da reta nesse sentido enquanto eu não estou com a posição de liderança, não é a minha PROEX fazer isso, ou não, porque isso é muito importante, cada pessoa ter esse senso de responsabilidade diante do grupo. E no Greenvex, eu acho que dá para a gente conseguir um aprendizado disso muito eficaz, assim, um aprendizado de cooperação grupal, nesse sentido mais parapolítico mesmo, de que você consegue, você é parte de um todo e você está influenciando ele ali o tempo todo, independentemente das pessoas, das funções, né? E acho que é isso que você quis dizer nesses momentos. Eu queria que você comentasse um pouco esse parágrafo de corresponsabilidade, assim, traz um pouco nessa discussão. Tem uma frase que eu gosto muito, que é desse livro aqui, Conviviologia, a Ciência do Convívio, que ele fala que não existe neutralidade vivencial, né, ou convivencial. Você nunca vai ser neutro numa determinada situação. No Greenvex, é a mesma coisa. Você está ali, você está pensionizando. É o que você disse. O que você está pensionizando, você está contribuindo, indo a favor ou indo contra o grupo, o processo. Então, você sempre vai ter uma parcela, mesmo que seja mínima, com relação ao Greenvex, se você tem afinidade, se você está ali no Greenvex. Porque muitos inversores nem passaram na porta de um Greenvex. Tem inversores que conheceram a Conscienciologia direto, a técnica, mas não participam de um Greenvex, ou nunca participaram. E eu vejo que a Invex, o Greenvex em si, ele por si só gera uma responsabilidade de todo o grupo de intermissivistas que decidiu aplicar, que optou aplicar pela técnica da Invex, sendo ela mínima ou muita responsabilidade com relação à própria técnica, à invexologia, à ciência da Invex. Então eu vejo dessa forma, Igor, que não existe essa neutralidade vivencial, né, de convivência. A gente sempre vai estar influenciando, afetando e sendo afetado, né? Afetividade. Mais ou menos nesse sentido.
Felipe, parabéns pelo verbete. Você pode comentar sobre os projetos e atividades que existem hoje para ampliação dessa intercooperação entre os Greenvex? Tem um projeto agora atualmente que, inclusive, eu estou epicentrando, que é justamente nesse sentido, que é nós queremos que todos os Greenvex, eles participem, ajudando a escrever, contribuir com a sua parcela para o site da Sinvex. Então, o projeto é movimentar esse site para poder fazer rapport com intermissivistas que ainda não chegaram, intermissivistas que têm afinidade com a Invexologia, que ainda não chegaram na Conscienciologia. Então, é fazer que a Sinvex seja uma porta de entrada para esses intermissivistas. Então, esse projeto que vai envolver artigos, vídeos, às vezes infográficos, ideias, nós vamos fomentar através do site, do Facebook, do YouTube. Então, é um projeto que vai envolver toda a instituição e todos os Greenvex, nesse sentido de cooperação, para a gente poder alcançar esses intermissivistas que ainda não chegaram. E também simplificar, de certa forma, como é passado a Invexologia sem perder a essência, sem perder todo o caráter de ciência para essas pessoas, para gerar o quê? Rapport com elas, para facilitar chegar. Então, nós estamos trabalhando com um processo, né, de marketing para ajudar a colocar o site da Sinvex entre os primeiros lá da procura do Google, para facilitar esse acesso. Então, vou dar um exemplo aqui desse projeto, que a pessoa vai escrever um artigo lá, sei lá, de uma página e meia para um site, um artigo de blog, falando sobre a Invexologia, correlacionado com um tema da sociedade, e aquele tema em específico, por exemplo, casamento, que não é uma prioridade da Invexologia. A pessoa vai lá escrever casamento, se a gente procurar no Google, lá, casamento é uma das palavras mais procuradas, assim, tem milhões de procuras assim, por mês, por dia, por semana, e quando você procura essa palavra, uma palavra-chave dessas, no caso, o artigo que vai estar escrito, ele vai estar ranqueado lá no Google. Então, facilita as pessoas a acessarem. Esse é um dos projetos. Outros projetos que tem também é o da Alameda Técnica de Viver, tem a construção do segundo serenário lá no campus de Invexologia, tem esse projeto da Invexoteca, que quem quiser contribuir também com livros, quiser ajudar com artefatos do saber, também está convidado a participar, e alguns outros projetos mais internos, outros não, da instituição. Eu queria aproveitar, né, e fazer aqui uma retrospectiva e ver o processo desses 25 anos, né, que você falou, que acho que é uma data aí que deve ser comemorada, né, então, quer dizer, 2 de fevereiro de 1992 foi que começou tudo. Então, a gente observa que os inversores hoje, eles têm uma facilidades que o pessoal na época não tinha. Então, isso deve puxar a responsabilidade do quanto que vocês devem produzir mais. Porque, olha só, né, até a Cris estava comentando, cara, e-mail, acho que quase que ninguém tinha e-mail, eram mais instituições, né, tal, pouca gente tinha e-mail, você não falava e-mail. Telefone fixo, poucas pessoas tinham telefone fixo. Era caríssimo uma linha de telefone fixo. Era caríssimo. Eu lembro que das principais despesas do office, né, da unidade, era justamente os telefones. Era aluguel e telefone. Você quer explicar o que é telefone fixo? Porque às vezes tem gente que não conhece. Exatamente, né? Tipo assim, os dinossauros, né? E é interessante que é isso, né? E aí a gente pensar que, então, a dificuldade de comunicação, quando você queria fazer uma reunião, você tinha que ir lá pegar o busão e ir para lá fazer a reunião com a pessoa. Não tinha esse processo de reunião virtual, não tinha Skype, não tinha nenhuma outra, WhatsApp, não tinha nada disso. Então, o que acontece? Quando a gente fala de isolamento, pensa num inversor de uma família, às vezes, mais simples, mais humilde, e que você não tinha como comunicar com o cara.
Ou você pegava o ônibus, ia lá buscar o cara na casa dele, entendeu? Hoje a gente vê que... Não tinha Google, né? Exatamente, não tinha Google. Então você começa a ver que o mundo mudou muito a favor do inversor. Né? Então aí o que acontece? Uma das coisas da que... tecnologia, né, André? Também Exatamente, tá falando, dá né? valor a dá isso, valor a isso, ao que você já tem hoje, né? E uma das coisas que a gente observa que, primeiro, a gente tem a enciclopédia que já está imensa e que tem muita coisa de inversão que está faltando. Aí isso que é uma coisa que tem que avaliar. Como que eu vou preencher esse buraco? Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que observar. Então, uma das coisas que a gente pode analisar é que essa cooperação... Só para te dar um exemplo, Sim. a cooperação é o primeiro verbete que tem cooperação no título, Sim. na enciclopédia. Sim. E aí, olha só, uma coisa importante a gente ver é o seguinte, a cooperação inter-Grivexes, ele começa também entre os inversores, que esse é o primeiro passo, é a raiz. Então, se no grupo de inversores não há uma cooperação, isso daqui não funciona. Ou seja, é um elo do grupo todo. Então, tem que acontecer já fatos que vão mostrar que aquele grupo funciona bem. E aí a gente está indo para aquele processo do avançado, né, que vocês estavam falando, de um grupo mais otimizado. Outra coisa, eu não vi na Conscienciologia nenhuma função, do ponto de vista de grupo, se não tem, que nem você falou, um projeto, uma meta. Se não tem um projeto claro, metas claras, que é o processo executivo de ir atrás de um alvo, na verdade, aquele grupo se dispersa. As pessoas não têm motivo de fazer uma reunião por uma reunião, discutir porque é tudo jovem, porque é amizade. Não, tem que ter produção, tem que ter produtividade. Então, isso é uma coisa que esses produtos têm que ficar claros, que nem você colocou. Outro fator importante que eu vejo é que essa cooperação tem que ser os travões da inversão. Então, tem que se estudar muito sobre porão existencial. O inversor, ele é o cara que ele está vacinado quanto a isso. A gente tem que pensar muito qual que é a diferença entre o inversor e o reciclante. E falar o seguinte, por que aquela pessoa não conseguiu ser inversora? Então, o que eu tenho que trabalhar, que eu já tenho de trafor, que é aquilo que são os atributos, né, que a Cris estava falando, de falar assim, o meu grupo, ele tem um grupo de trafores, pessoas traforistas, e como eu vou lapidar esses trafores e transformar ele, assim, algo visível, algo claro. Então, uma das coisas que eu sugiro, e eu sei que vocês já estão fazendo, mas é aprofundar essa história do invexograma e trabalhar nos grupos frações desse invexograma aprofundado. Né? Então, você vê que o pessoal aí da Conscios tem esse para-dever da amplificação do conscienciograma, né? E os inversores têm um para-dever de fazer com que a inversão ela seja muito bem trabalhada para ajudar o inversor, né, dentro desse processo. E dividir entre os grupos as tarefas, porque as mini peças dos grupos diferentes vão compor um todo. Então não há um trabalho melhor ou pior. Na verdade, todos estão fazendo uma mini peça dentro do maxi-mecanismo. Então, essa jogada assistencial de divisão de trabalho é uma das coisas aí que tem que ser batido, né, nesse processo de intercooperação. Agora, você quer ver uma coisa ali até para o seu portal, para o seu site, que o professor Valdo ele ressalta aqui no prefácio do livro da Inversão Existencial, a antitoxicomania. Né? Ele coloca, nesse século XXI, enquanto os tóxicos devastadores e multifacetados campeiam em toda parte, exterminando as novas gerações dos homens sapiens urbanizados, a neotécnica da inversão existencial funciona como excelente profilaxia e insuperável terapêutica de elevada eficácia, expandindo a limpidez da lucidez das consciências. Porque o que muitas vezes aborta o intermissivista, né? Mesmo com curso intermissivo, você sabe, né, gente? Curso intermissivo não é garantia de nada, né? Você vem com uma carta de crédito, mas você tem que fazer por onde para poder receber o valor. E mesmo com curso intermissivo, entra aqui, tóxico, acaba, né? Frita tudo, lucidez, perde muita coisa, perde autocrítica tempo, que não foi trabalhada, o saúde, autodiscernimento. Então, esse papel da técnica, né, da inversão existencial, como ele falou, a profilaxia terapêutica com relação à toxicomania.
Só pegando aqui o gancho que o André estava falando, essa questão de retrospectiva, da grupalidade, dos projetos, da gestão do projeto, das metas. Um ponto que eu estava até refletindo com o Igor Moreno, essa questão da gestão de projetos. Se você foca muito na gestão do projeto, de realização, da meta, do objetivo, o grupo tende a não ficar muito coeso, não só pela ideia em si. Às vezes, a integração dessas pessoas com o projeto, você entende o que eu quero falar? Que a gestão de pessoas ela tem que ser muito bem trabalhada para fazer isso aqui acontecer, que é a cooperação. Então, você não consegue atingir um objetivo grupal só com uma gestão de resultados. Você precisa de uma gestão de pessoas. Você integrar as pessoas, dar motivação para elas cooperarem, um sentido naquilo que elas estão fazendo. Porque muitas assim, que eu falo aqui de pessoas de projeto, que não conseguem se motivar ou que se tornam dissidentes, é por não encontrar o seu papel dentro daquele grupo, dentro daquele projeto, daquele projeto institucional. O que está acontecendo ali? Então, eu vejo que isso é um ponto muito importante que precisa ser falado, né? Da gestão de pessoas para acontecer essa cooperação. Fatologia, página 8, 8ª linha, Felipe. Poderia aprofundar a colaboração intergrupos no estudo para as provas da conscienciologia, infecciologia e imagística? Sim. Nós tivemos um exemplo dentro dos voluntários da Sinvex, que foi um exemplo, para mim, de cooperação, que nós fizemos lá um grupo de WhatsApp e, diariamente, nós discutimos o objetivo, era estudar para a prova da conscienciologia. Era um projeto que nós tínhamos e uma meta pessoal que eu estava, como gestor desse projeto, ajudando o pessoal lá, distribuindo material para o pessoal estudar, discutindo, debatendo todos os dias pelo WhatsApp. Uma dessas metas pessoais era colocar 5 pessoas, 5 inversores, lá na lista dos 10 primeiros, que os inversores fossem bem na prova da Conscienciologia. E exatamente 5 pessoas entraram lá entre os 10 primeiros inversores, né, 10 primeiros colocados na prova de Conscienciologia do ano passado. E, para mim, isso foi um exemplo assim, de cooperação e de motivação das pessoas, do grupo, de você dar um sentido para aquilo, uma motivação para as pessoas estudarem. Porque o objetivo era esse, fazer com que estudássemos, né? Para a gente avaliar nosso conhecimento com relação à conscienciologia. Porque a infecciologia, se a gente olhar ela de uma forma isolada, não vale muita coisa. Então, é preciso do todo. Então, esse projeto foi muito interessante, foi esse um exemplo de cooperação. Agora, ainda não teve um para a prova de imagística, né, mas quem sabe nós conseguimos fazer um grupo, estudar para a prova de imagística, que eu acho que é importante também trabalhar isso, e para a prova de infecciologia, né? A gente estudar mais, colocar os inversores para estudarem, escrever, estudar, debater. Eu acho que isso que ajuda a qualificar a Invex pessoal. Muito bom. Falar alguma coisa aí? Sim, pode fazer, então. Gostaria de comentar que na página 10, em argumentologia, um parágrafo que eu acho também um dos suprassumos assim, do verbete, que é conscientização. Nele traz, participar dos Greenvexes é colaborar com a implantação da infecciologia no planeta Terra, a partir da conscientização da interdependência grupal e a rede interassistencial greenvexológica. Ele tem bastante interdependência com o parágrafo seguinte, né, da corresponsabilidade, mas eu acho que vale comentar um pouco também. Sim, porque você participando do Greenvex, o inversor que está... Caso tenha algum inversor aí escutando, assistindo a tertúlia, que esteja interessado em conhecer um Greenvex, ou quem não é inversor esteja interessado, vale a pena.
porque vai estar contribuindo para fomentar a invexologia no planeta Terra, que é algo que de maneira isolada já acontecia, poucos casos, mas que de uma maneira grupal, de modo grupal, é uma inovação que no planeta Terra. Então, essa contribuição, só de você participar, pensionizando na invexologia, debatendo no Greenvex, isso ajuda a fomentar ideias, isso ajuda a criar um holopensene de invexologia. Então, de certa forma, quem está participando ajuda a fomentar essa rede interassistencial greenvexológica, ajuda a fortalecer os Greenvex e ter uma responsabilidade, uma corresponsabilidade com isso, né? Que o grande projeto de pano de fundo, né, desse planeta é a Reurbex, né? Reurbex. Então, vocês têm que ver qual que é a importância, qual que é a frente, qual que é a contribuição que a teoria da Invex e os inversores, as consciências inversoras, fazem nesse projeto de reurbanização planetária. E a própria implantação da invexologia de uma forma grupal, como a gente está falando, ela veio numa fase de reurbanologia, né? E assim, eu acho que nesse ponto, assim, dessa questão, vale muito cada um pensar sobre a responsabilidade individual. Porque assim, a gente está falando de 25 anos de Greenvex hoje, né? Mas, nossa, quanta coisa, mas na verdade é muito pouco, né? Se a gente pensar em nível de história da humanidade, de história da Terra, é um nada, assim. Então, quem está aplicando a técnica da Invex hoje, mais quem participa de Greenvex hoje, está falando diretamente do que vai ser a história, o que você está deixando de história da invexologia para o planeta. Então, o que uma falta da reunião por preguiça ou uma contrapersonalização que parece pequeno, esse somatório de atitudes incoerentes com a responsabilidade pessoal com esse momento, vale cada um fazer essa métrica e ver o que faz para reciclar nisso, né? Em parafatologia, professor Felipe, na página 8, na terceira linha de baixo para cima, comente, por favor, a paradiplomacia dos amparadores extrafísicos. Para lidar com jovens, o atributo paradiplomático necessita estar em dia? Você já conheceu algum inversor fissurado por futebol? Eu não conheci nenhum inversor fissurado por futebol. Eu conheci alguns inversores com essa afinidade com o futebol, não sei se era fissurado, né? Mas tem também o processo de videogames, que é muito comum, assim. Eu mesmo era fissurado por videogames. E agora, com relação à paradiplomacia dos amparadores e o trabalho com jovens, exige sim uma diplomacia, uma paradiplomacia, que é muito delicado você trabalhar com a juventude. Porque a juventude tem muitos hormônios, muitas carências, muitas ideias, o senso de realização, qualquer coisa, qualquer ideia que não seja bem intencionada que vier, e aqueles inversores não estiverem trabalhados com aquilo, pode desviar completamente. No caso lá das grandes revoluções que aconteceram, o próprio serviço militar. Então, eu vejo assim, que a diplomacia entra no sentido de anticonflitividade nos grupos. E amparador trabalha com anticonflitividade. Não é interessante para eles o conflito dentro do grupo. Eles trabalham em prol da harmonização. Claro que conflitos íntimos podem acontecer e devem acontecer com a técnica, com a conscienciologia, com tudo de modo geral. E que vão ser trabalhados ao longo do tempo, mas técnica de amparador, eu vejo que necessariamente é paradiplomática, são paradiplomáticas, porque tem todo o processo da cosmoética. Amparador não trabalha sem cosmoética, então é ver o limite daquele jovem, o limite do assistido, no caso, né, do amparando. Vejo que é nesse qual sentido. Que é a melhor assistência de acordo com o perfil do assistido, né? Qual que é a melhor abordagem, melhor viés, né? Muito bom. E agora em neossinapsologia, Felipe, na página 9, o teletertuliano pede para você comentar a desconstrução das sinapses da competitividade e rivalidade. Sim. Eu vejo que quanto mais você coopera, mais você vai criando caminhos
sinápticos do seu cérebro para isso. E o caminho sináptico para a competitividade, a conflituosidade, ela vai ficando num segundo plano. Ela não vai desaparecer. Eu vejo que ela não desaparece, nem do paracérebro. Ela continua ali, só que você não está utilizando. Então, quanto mais você faz um caminho, quanto mais você faz uma técnica, quanto mais você faz uma atividade, mais aquilo vai fixando. Então, isso que vai gerando o temperamento, os temperamentos, o temperamento interassistencial, o temperamento cooperativo, através dessa atividade nesse sentido. Se você fica muito tempo sem cooperar, isso vai abaixando, vai ficando em segundo plano. Neohábitos. Neohábitos geram saudáveis. neossinapses. Não é isso? Então, hábitos, atitudes, né, de cooperação geram sinapses de cooperação. Professor Felipe, muito obrigada, parabéns pelo seu verbete, pelo tema interessantíssimo. Esperamos você mais vezes aqui no Tertuliário para defender as suas ideias, as suas obras. A gente agradece a todos que participaram presencialmente com perguntas, aos teletertulianos, um agradecimento à equipe técnica e a gente passa a palavra para os avisos finais. Obrigada, professora Cristina. Pontuações da tertúlia de hoje. Nós tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 11 perguntas online. Hoje nós teremos 3 convites. O André Chataloff, com balanço existencial, a Maria Aparecida, com a CP2 de São Paulo, e o Pedro Borges, com EAD Princípios Práticos da INVEX, e o 13º Congresso de Invexologia. Bom, boa tarde a todos. Então, convido, em nome da Apex, a 12ª semana da Max ProEx. Ela vai ser de 25 de fevereiro a 5 de março, dentro da qual vai ser o 15º Balanço Existencial, com o tema Legado Evolutivo, de 25 a 28, aqui em Foz do Iguaçu, com a oportunidade da gente chegar e estudar com profundidade, com técnica, a nossa ProEx, o que a gente está fazendo, quais são as nossas metas, como que as coisas andam, né? Fazer o ponto de situação da nossa existência. Aproveite essa oportunidade e o holopensene do curso. Nós teremos em destaque nessa semana o Parapsicodrama, que é uma peça teatral de intermissão. É a primeira vez que vai ser feito isso, inclusive com atores profissionais. Vai ser bem interessante. Tem diversas oficinas que todas as ICs, elas disponibilizaram para quem queira conhecer um pouco mais de uma instituição conscienciocêntrica, fazer uma oficina na semana da Max ProEx, que é justamente para você identificar qual a IC que cabe com o perfil da sua ProEx, para você estar participando desse Maxi Mecanismo. Então, venha participar. Convide seus amigos, aproveite esse feriado, né, do Carnaval para fazer aí uma grande autopesquisa. Compareça. Pessoal, no dia 24 de março a 26 de março, sexta, sábado e domingo, será realizado em São Paulo o ECP2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. Este curso tem como pré-requisito o aluno ter o curso ECP1. É realizado 3 dias em hotel para possibilitar a imersão do aluno. Nos 3 dias também é instalado um campo bioenergético a partir do professor Epicentro Consciencial Energético Leonardo Firmato. E posterior avaliação das ocorrências deste campo. O ECP2 consiste numa TENEPS grupal e também possibilita a vivência do ser desperto. O objetivo do ECP2 é favorecer maior conexão com os amparadores extrafísicos, proporcionar a vivência de campos bioenergéticos e o contato mais direto com outras dimensões, portal interdimensional,
participar com intensidade da assistência extrafísica, desenvolver as capacidades parapsíquicas e organizar e planificar a rigidez holossomática. Se você tiver interesse, poderá entrar em contato no e-mail saopaulo@iipc.org e nos telefones 11 3287 9705 e 3287 9706. Obrigada. Boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. Gostaria de convidá-los para o curso à distância, que pode ser realizado pela internet, chamado Princípios da Inversão Existencial. Esse curso se destina a alunos de primeira vez, pessoas que querem conhecer sobre a técnica da inversão existencial e colocá-la em prática. Esse curso terá início no dia 26 de março, ele possui aulas gravadas e aulas online, no caso aos domingos, em que são realizados debates sobre o conteúdo disponibilizado para os alunos. Para quem tiver interesse em aplicar a técnica da inversão existencial ou mesmo aprofundar sobre essa aplicação, pode fazer contato pelo e-mail contato@sinvex.org ou pelo Facebook da Sinvex. E aproveito também para convidá-los para o 13º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que ocorrerá dos dias 15 a 22 de julho. Nesse congresso será lançado o primeiro curso de campo da Sinvex com o tema Desenvolvimento Parapsíquico do Inversor, que esse curso de campo já está com as vagas totalmente preenchidas, porém, para os interessados, haverá também o curso Prática da Tridotação da Invexis, que, no caso, trata das 3 inteligências, a intelectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo. E, além disso, desses 2 cursos, teremos também o congresso em si, em que a chamada de trabalho está em aberto e podemos aí receber também o seu artigo ou a sua pesquisa para apresentação. Tá? Então, aproveitem, são poucas vagas, o congresso também tem vagas limitadas, nós já temos mais de 50% das vagas do congresso preenchidas, então, para quem tem interesse, já se planejar para julho, estar aqui neste evento, já faça contato quanto antes com a Sinvex para garantir a sua vaga. Tá bom? Obrigado. Para amanhã, nós teremos o verbete Saúde holossomática do assistente. A especialidade é assistenciologia e a verbatógrafa é Stephanie Sabetsky. Obrigada a todos pela atenção e tenham uma boa tarde.